Boa tarde, meus amigos. Conforme combinado, hoje trago a vocês um tema relacionado ao direito. A minha intenção é toda semana abordar um assunto jurídico relacionado ao direito penal e processual penal e explicá-lo da forma mais simples e informal possível, tornando esse assunto de fácil compreensão. Antes de iniciar aqui o primeiro tema, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal e, ao final, gostando do que eu disser, deem lá o joinha, o like, para que eu possa dar seguimento aqui a esses estudos. Então, vamos lá. Ao longo dos anos, como operador do direito, trabalhando como advogado, como assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e novamente como advogado, eu percebi que a doutrina não é uníssona no que diz respeito à natureza jurídica da transação penal. Nos mais diversos livros que eu li, eu vi que não há não é pacífico esse entendimento. Praticamente cada autor traz um entendimento diferente. Às vezes a variação é mínima, mas cada um tem uma particularidade naquilo que diz. Então vamos lá. O primeiro é o professor Damásio Evangelista de Jesus. Para o professor Damásio, a transação penal tem natureza jurídica de ato discricionário, mas uma discricionariedade mitigada. Tá? Só que, ao longo do seu livro, após ele afirmar que a transação penal tem natureza de ato discricionário, ele diz que se o promotor de justiça, mesmo presente os requisitos previstos no artigo 76, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3 da Lei 9.099, não faz a proposta de transação penal, o juiz poderá fazê-lo de ofício. Bom, aí está a contradição. Quando a gente estuda direito administrativo, que a gente estuda o poder discricionário, a gente vê que o ato discricionário é aquele que a lei confere ao administrador público uma certa liberdade de atuação. A lei fixa determinadas balizas dentro das quais o administrador pode, fazendo um juízo de valor sobre a conveniência e a oportunidade, decidir sobre a realização ou não do ato. Então, a própria lei confere ao administrador uma liberdade de atuação, estabelecendo limites, não podendo o juiz jamais substituir a vontade do administrador público. Então, a posição do professor Damásio se torna contraditória porque ele afirma que a transação penal tem natureza de ato discricionário, mesmo que mitigado. Mas, um pouco à frente em seu livro, ele fala: caso o promotor de justiça não ofereça a transação penal, não tem o menor problema. O juiz vai e faz a proposta de ofício. O que não é possível, né? Você vai violar algum instituto jurídico aí, resta violado. Para tornar harmonioso o entendimento do professor Damásio de Jesus, já que ele afirma que a transação penal tem natureza de ato discricionário mitigado, a única possibilidade viável seria ao juiz aplicar, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal e provocar a reavaliação do mérito na segunda instância do Ministério Público. Aí daria fim à incoerência do raciocínio do professor Damásio de Jesus. Tourinho Filho tem um entendimento um pouco diferente, só que o entendimento é coerente. Para o professor Tourinho, a transação penal tem natureza de direito subjetivo. E se o promotor de justiça, mesmo presente os requisitos previstos no artigo 76 da Lei 9.099, não faz a proposta de transação penal, o juiz pode fazê-lo de ofício. Este não é um entendimento adotado pela maioria da doutrina, mas é um entendimento coerente, harmonioso, né? Um terceiro entendimento diz que a transação penal é um poder discricionário. Bom, aqui a gente vai ter que fazer uma explicação melhor do que é poder discricionário e o que é arbitrariedade.
Poder discricionário, eu já falei antes, mas vou repetir, é aquele pelo qual a lei confere ao administrador público uma certa liberdade de atuação, mas estabelece limites, balizas, e que o administrador não pode ultrapassar, sob pena de praticar um ato arbitrário. Então, quando o administrador atua dentro dos limites estabelecidos pela lei, avaliando a conveniência, a oportunidade, ou seja, o mérito administrativo, o ato é discricionário. Contudo, se ele ultrapassa esses limites, ele age com arbitrariedade, com excesso de poder, com desvio de finalidade, etc. Mas o ato passa a ser ilegal. Bom, para os autores que sustentam este entendimento, a discricionariedade reside no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099. Por quê? O artigo 76, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3, elenca os requisitos para que seja feita a proposta de transação penal. Os incisos 1 e 2 trazem requisitos objetivos e o inciso 3º, pressupostos de natureza subjetiva. Exatamente nesse inciso 3º é que está a discricionariedade, que está a liberdade de atuação do promotor de justiça. Aqui, ele avaliando esses pressupostos, ou seja, não indicar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Avaliando isto que eu acabei de ler para vocês, o promotor pode decidir ou não pela propositura da transação penal. Só que esse entendimento ele fica um pouco obscuro. Por quê? Porque ele para por aqui. Eu procurei diversos livros e não achei nenhum que fosse além dessa explicação que eu acabei de dar. E eu não vi qual seria a consequência, eles não dizem qual seria a consequência caso o promotor de justiça não fizesse a proposta de transação penal. Mas, continuando o raciocínio de forma coerente, a gente pode concluir que, como eles afirmam que é um poder discricionário, a única solução razoável, coerente, é o juiz aplicar, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal, caso o promotor de justiça não ofereça a proposta de transação penal, e provoque a segunda instância do Ministério Público para que avalie essa decisão. Então, eu partindo dessa premissa de que a transação penal é um poder discricionário, a única solução plausível é a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal. O professor Paulo Rangel apresenta um outro entendimento. Para o professor Paulo Rangel, a transação penal tem natureza de direito público subjetivo do autor do fato, mas o raciocínio dele é conflituoso, porque para ele, embora seja um direito público subjetivo, se o promotor não faz a proposta de transação penal, cabe ao juiz aplicar o artigo 28 e não oferecer a proposta de transação penal. Então, a questão conflituosa está exatamente nisso. Se é direito subjetivo, cabe ao juiz fazer a proposta de ofício, se o Ministério Público não o fizer. E se for ato discricionário, não existe direito subjetivo, então só resta aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal por analogia. Então, esse entendimento do professor Damásio de Jesus também não é harmônico, ele entra em contradição. Outros autores, de uma maneira geral, perfilham o entendimento de que a transação penal é uma faculdade do Ministério Público. Então, cabe ao promotor de justiça, avaliando os critérios do artigo 76, decidir se vai oferecer ou não a proposta de transação penal. Esses autores afirmam também que a proposta de transação penal, caso seja feita, ela revoga o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Não é verdade.
o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, ele impõe ao promotor que atue conforme o procedimento estabelecido pela lei. E o oferecimento da transação penal é um atuar, é atender o procedimento, é atender a lei. Então, não há que se falar em revogação do princípio da obrigatoriedade, no máximo em mitigação desse princípio. A professora Ada Peregrini Gruber, ela diz que a transação penal é um ato discricionário, mas se o promotor não faz a proposta, ele deve fundamentar a sua decisão, o que é perfeito, já que o nosso ordenamento jurídico diz que mesmo as decisões administrativas, elas devem ser fundamentadas. Então é perfeito o entendimento da professora Ada. O último entendimento, para mim é o melhor de todos, porque põe fim a inúmeros questionamentos, inclusive a um que é bem antigo, que surgiu mesmo antes da publicação da Lei 9.099, que era sobre a questão da constitucionalidade da transação penal. Muitos autores sustentavam que a transação penal seria inconstitucional por implicar pena sem processo. Então, vamos com calma vou tentar abordar esse entendimento, que para mim é o melhor, mas não é o que predomina, tá? O que predomina é que a transação penal é um ato discricionário do Ministério Público, e se o promotor de justiça não fizer a proposta e o juiz entender que é caso de transação penal, o juiz aplica o artigo 28, remetendo os autos à superior instância do Ministério Público para que eles internamente decidam sobre a realização ou não da proposta de transação penal. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente deve analisar é exatamente a constitucionalidade da transação penal. Como eu falei, antes da Lei 9.099, antes do advento da Lei 9.099, vozes importantíssimas da doutrina já levantavam a questão inconstitucionalidade da transação penal. Muitos já falaram porque seria aplicação de sanção sem o devido processo legal. E como reza o artigo 5º, 54, artigo 5º, 54, ele diz o seguinte, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, para esses autores, de início, eles falaram, a transação penal é inconstitucional porque implica transação de pena sem o devido processo legal. Esse entendimento não deve prevalecer. Por quê? Vamos lá. A gente entendendo que a transação penal tem natureza jurídica de ação penal sui generis, esse questionamento sobre a constitucionalidade ele cai por terra. Por quê? Porque a transação penal passa a ser uma ação, passa a ser um processo, um procedimento. Então, se faz presente o devido processo legal, né? Uma vez que você passa a adotar esse entendimento, o devido processo penal passa a estar presente. Uma outra questão também que fica ressalvado, entendendo que a transação penal é uma ação penal sui generis, é o princípio da demanda, ou seja, da inércia, porque aí o juiz não estará atuando de ofício, ele não pode jamais substituir a função do Ministério Público. Estaremos preservando também o sistema acusatório e a separação das funções do processo, né? E também o princípio do juiz natural no seu aspecto substancial, que se refere à imparcialidade do juiz, né? Outro ponto que fica afastado é a possibilidade de aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Por quê? Para aqueles que entendem que a transação penal tem natureza de ação penal sui generis, se o promotor de justiça, ao invés de oferecer a proposta de transação penal, oferece a denúncia, cabe ao juiz rejeitar a denúncia por ausência de condição da ação.
mais especificamente por ausência de interesse de agir na modalidade de interesse-adequação, ou seja, o procedimento não é adequado. Então, vamos lá, recapitulando. Para quem sustenta que a transação penal é uma ação penal sui generis, a questão da inconstitucionalidade, ou seja, da aplicação de uma sanção sem processo, fica resolvida. Por quê? Porque o devido processo estará presente, uma vez que o promotor de justiça estará oferecendo um processo diferenciado. A questão do princípio da demanda também, uma vez que o judiciário estará sendo provocado. E o sistema acusatório preservado, porque o juiz jamais vai substituir a função do Ministério Público, e também o princípio do juiz natural no aspecto, na sua acepção material, que é a imparcialidade do juiz. Né? E para completar, uma vez oferecida a denúncia, ao invés da transação penal, o juiz vai rejeitá-la por falta de condição da ação, por falta de interesse de agir, interesse adequação. Um último ponto que eu queria levantar é a transação penal na ação penal privada. Embora a Lei 9.099 não faça menção sobre a possibilidade da vítima realizar a proposta de transação penal, a doutrina, com base na teoria dos poderes implícitos, afirma que seria possível, parte da doutrina, né? Que seria possível o ofendido oferecer a transação penal, porque já que ele pode oferecer a queixa-crime, que seria mais gravosa, ele pode oferecer o menos, que é a transação penal. Só que não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: uma vez que o particular ofereça a queixa-crime, o promotor de justiça, com base no artigo 45 do Código de Processo Penal, com base no artigo 45 do Código de Processo Penal, ele faz uma espécie de aditamento a essa queixa-crime e oferece a proposta de transação penal, adequando o procedimento. Né? Então, é isso que acontece. Não cabe ao particular, não é esse entendimento que predomina, fazer a proposta de transação penal, mas, uma vez oferecida a queixa-crime, pode o promotor, com base no artigo 45 do Código de Processo Penal, aditando a queixa-crime, oferecer a transação para adequar o procedimento. Né? Deve ser uma última observação que eu gostaria de fazer, é que o promotor tem que aguardar, ele não pode se antecipar e fazer a proposta de transação penal nas hipóteses de ação penal privada. Ele tem que esperar a vítima oferecer a queixa-crime, porque na ação penal privada vigora o princípio da oportunidade, e até o oferecimento da queixa-crime não tem como saber se o ofendido vai ter interesse ou não em proceder contra o autor do fato. Bom, eu vou parar por aqui, que eu já falei muito, 18 minutos, vai ficar muito extenso. Gostaria de lembrar vocês que se inscrevessem no canal, dessem joinha caso gostem da explicação, e que me acompanhem aí, que pelo menos uma vez por semana eu vou abordar um tema relacionado ao direito, e aos que gostam de mergulho e navegação também. Eu vou falar sobre navegação amadora e alguns aspectos curiosos do mergulho. Fique com Deus, um grande abraço, tudo de bom.